Sabe qual é a grande história por trás da fé cristã? Não só os eventos que a gente conhece, mas a ideia central, o fio que conecta tudo. Hoje a gente vai fazer uma viagem por essa narrativa, desde a raiz de um problema fundamental da humanidade até a sua solução definitiva. Vamos mergulhar nessa jornada. Pois é, e tudo começa aqui, com essa tensão. De um lado, a gente tem o que é chamado de a maior tragédia humana. Do outro, a maior revelação do amor divino. É exatamente essa história que vamos desvendar. Como uma resposta extraordinária de amor surge para um problema que é profundamente humano. Ok, mas para a gente entender a solução, que é a redenção, primeiro a gente tem que voltar lá no começo, né? Entender o que foi que se quebrou. Então, nossa primeira parada é justamente essa: o propósito original e a ruptura que deu início a tudo. Então, o ponto de partida era perfeito. A ideia aqui é de uma comunhão total. Pensa só, a humanidade teria sido criada não para ser um servo distante, mas para viver num relacionamento bem próximo, bem direto com o Criador. Era tipo a joia da coroa de toda a criação. Só que essa conexão se quebrou. E o que a teologia chama de a queda não foi um errinho qualquer, não. Foi muito mais sério. Foi uma quebra de confiança, sabe? Uma aliança que foi violada. E foi ali que, pela primeira vez, a separação, a morte espiritual entrou na história da humanidade. E a consequência direta disso é o conceito de pecado original. O ponto principal aqui, e isso é super importante, é que não se trata só de um ato que aconteceu lá atrás. É sobre um estado, uma condição, uma natureza que foi corrompida e uma separação de Deus que, a partir dali, seria herdada por todo mundo. Aí fica a pergunta, né? Depois de uma ruptura desse tamanho, tão profunda, será que tinha solução? Existia alguma esperança, algum jeito de voltar atrás? E olha que interessante, a resposta que a teologia dá é que a solução não foi um improviso. A redenção não é vista como um plano B, sabe? Tipo, ops, deu errado, vamos consertar. A ideia é que ela sempre fez parte do plano divino, desde o comecinho. Tem uma frase do Martin Lloyd-Jones que resume isso de um jeito incrível. Ele disse: a cruz não foi um acidente, foi o propósito eterno de Deus. Ou seja, aquele evento central da redenção, ele não foi um acaso, um imprevisto trágico. Foi o ápice de todo um plano. Tá, mas como é que esse plano funciona na prática? Para entender isso, a gente precisa passar por 4 conceitos que são chave. O primeiro deles, expiação. Pensa na expiação como uma espécie de cobertura para o pecado. É aquilo que cumpre, que satisfaz as exigências da justiça divina. Logo depois vem a propiciação. Essa palavra pode até parecer complicada, mas a ideia é a seguinte: é sobre apaziguar a ira justa de Deus contra o pecado. A ação de Cristo, então, meio que desvia essa ira do pecador. O terceiro pilar é a reconciliação. E aqui o foco é 100% no relacionamento. Lembra da tela quebra lá do começo? Então, a obra de Cristo vem e conserta isso, restaurando a paz entre Deus e a humanidade. E por último, o termo que amarra tudo isso: redenção. Redenção significa literalmente comprar de volta. A ideia é essa mesmo: Cristo pagando um preço para libertar quem estava escravo do pecado. Ok, então a gente viu o plano geral, o plano divino. Mas e aí? O que isso muda na vida de alguém, no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora, essa transformação pessoal. E olha, o contraste é gigante. De um lado, a linguagem bíblica fala em estar morto em delitos, ou seja, completamente desconectado da vida espiritual. Do outro lado, a descrição é de ser uma nova criatura. É uma mudança total de identidade mesmo. E essa transformação toda é como uma jornada com 3 etapas bem importantes. Primeiro, a justificação. Pensa nisso como algo legal, um decreto divino. A pessoa é declarada justa pela fé. Ponto. Depois vem a santificação, que já é um processo para a vida toda de se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E lá no final, a glorificação, que é a restauração completa, perfeita, que vai acontecer no futuro. Mas essa vida nova não é para ser vivida de forma isolada, não. A história que cresce, ela sai do individual e vai para o coletivo, vai para a comunidade, para aquilo que a gente conhece como igreja. E o legal é ver as imagens, as metáforas que são usadas para descrever essa comunidade. Não é só uma instituição, sabe? É chamada de corpo de Cristo, mostrando que tem unidade e diversidade.
É a noiva de Cristo que é amada e está se preparando. É o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita. E é sal e luz, com a missão de impactar o mundo. O teólogo Dietrich Bonhoeffer tem uma frase que é a nossa muito forte sobre isso. Ele diz: a igreja é Cristo existindo como comunidade. Captou a ideia? A essência não é o prédio, a organização. É a própria presença de Cristo se manifestando no mundo, através das pessoas. Mas a história não termina aí. De jeito nenhum. Essa jornada da redenção, ela está sempre olhando para frente, para o grande final. E é para lá que a gente vai agora, para a nossa última parada, a esperança do futuro. E esse grande final é apresentado em 3 atos, como um clímax mesmo. Primeiro, a promessa da volta de Cristo. Depois, o juízo final, onde a justiça de Deus se manifesta plenamente. E, finalmente, o destino de tudo, uma nova criação, que tem como símbolo a Nova Jerusalém. E a grande promessa desse lugar, desse estado final, é a restauração total. É ali que aquela comunhão perfeita lá do início é refeita por completo. É um lugar onde tudo aquilo que veio daquela ruptura, a dor, o sofrimento, a morte, tudo isso simplesmente deixa de existir, para sempre. Então, no fim das contas, toda essa jornada que a gente viu, da ruptura até a redenção, do indivíduo para a comunidade, tudo isso aponta para uma esperança muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. O melhor ainda está por vir. A ideia é que, por mais incrível que seja viver a redenção hoje, o que vem pela frente é incomparavelmente melhor. E isso deixa uma reflexão no ar, né? Como é que essa esperança de um futuro perfeito afeta o jeito que a gente vive hoje?